vai ser o Tonhão Crentão, o Zé Busca-Fé, o Crente Aladinho, o gênio da Bíblia maravilhosa. Que legal. Pessoal, boa tarde. Você está ouvindo aqui no fundo o Alex Desibeiro falando dos sonhos e dos projetos que ele tem ainda pela frente. Hoje é dia 1º de dezembro de 2016, o ano quase acabando. E a gente tem essa tarde aqui o Alex Desibeiro, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse último filho literário dele, aí, Daniel Choi, A Força para Viver, histórias de superação para ajudar você a viver melhor. Força para vencer. Oi? Força para Eu vencer. falei o quê? Força para viver? Olha só, pois foi um ato falho, desculpa, põe aí de novo, Daniel. Ó, Força para Vencer. Não, até porque o Força para Viver foi um livro antigo que é o fez parte da história de Atletas de Cristo. Agora, Alex, quem que escolhe o título assim do livro? Esse aí eu escolhi junto com a minha equipe. Nós temos uma equipe. Editora Sextante, viu, pessoal? Só para ficar registrado, e Atletas de Cristo. Que legal. Depois a gente fez uma joint venture com a Sextante. Eles estão primeiro com a Sextante. É o primeiro, Eles estão atuando muito bem no mercado secular e a gente está tentando entrar no evangélico. Entendi. Alex, antes da gente falar um pouco do livro, que eu acho que é o nosso tema aqui, quem tiver ao vivo, você pode mandar seu e-mail, a gente lê seu e-mail para você participar desse papo aqui, tá bom? E ganhar um livro também, vamos sortear. Ganhar um livro, vamos sortear um livro então. Dos enviadores de e-mail aí. Envie seus e-mails e seus nomes aí para a gente sortear. Mas eu queria saber de você como que você recebeu a notícia muito triste. Eu estou perguntando para você porque há muitos anos você é um camarada profundamente envolvido com atletas. Você é um atleta, um atleta de Cristo em todo sentido. Atleta de Cristo não aposenta, né? Mas você tem uma vida na sua história, na sua biografia, uma carreira como atleta, e você desde há muito tem se envolvido com atletas e ainda faz um trabalho junto a atletas. E como que foi para você essa semana que a gente recebeu uma notícia tão triste que aconteceu com o time da Chapecoense? Essa história da gente, assim, de uma hora para outra, ver um time inteiro, praticamente inteiro, desaparecer da história, a cidade de Chapecó, Chapecoense, essa comoção, essa onda de solidariedade que eu achei algumas coisas muito lindas. Na verdade, só para registrar, porque isso vai ficar, quer dizer, nós estamos na quinta-feira, o acidente aconteceu na madrugada de segunda para terça. Então ainda estamos aqui aguardando a chegada dos corpos, né, para serem velados e sepultados no Brasil. Então nós estamos nesse momento aqui, bem lembrou o Fernando, né? A sua estada aqui tem certamente a ver, né, com gente ligada ao esporte, né? A primeira reação é de uma tristeza muito grande, né? Porque é muito triste você ver um time inteiro desaparecer na melhor fase da vida do time, desses atletas todos. Eles vinham de uma semana gloriosa, em que eles classificaram menos de uma semana antes do acidente, vencendo o San Lourenço, com o goleiro fazendo aquela defesa no último minuto que decidiu a sorte deles para fazer a final. Aí eles fazem também um jogaço contra o Palmeiras, que definiu o campeonato brasileiro, né? E jogaram de igual para igual, perderam só de 1-0, fizeram o time que era vamos dizer, o azarão, se destacou, então estavam no pique, no topo do sucesso, né? O domingo a entrada deles em campo foi um negócio assim lindo, né? Junto com o Palmeiras. Né? De repente uma tragédia dessa. Essa é a primeira reação, né? Até me pediram para escrever alguma coisa. Eu falei, não vou escrever nada não, agora é hora de chorar com os que choram. Depois eu comecei a ver, né, como a vida ela é frágil, como ela é imprevisível, e como é passageiro, né? E aí é inevitável a gente pensar no outro lado da vida eterna e da certeza da salvação e tudo isso, mas justamente eu vi na internet um negócio estava circulando, assim, que viralizou, muito interessante, em que o pessoal fez uma analogia, né?
aquela defesa do goleiro levou eles para lá, para a final e para a morte, né? E aí alguém até escreveu na primeira pessoa, como ele falando, se eu soubesse disso, eu podia ter deixado aquela bola entrar. E todo mundo ia chorar porque eu perdeu, as torcidas do Chapecoense iam me xingar pra caramba, mas nós estaríamos aqui, né? Então, são as que o homem sem Deus chama de ironia do destino, né? Então, isso também, o esporte ele fornece muitas metáforas para a vida. Então, eu gosto muito de trabalhar assim, com essas metáforas para a gente fazer algumas reflexões, né? Essa foi uma pancada grande, que é para a gente parar e pensar mesmo. Sobre tantas coisas. Exatamente. Será que é só isso mesmo a vida? Não poucas vezes, homens e mulheres e quem está nessa condição, né, da vida, né, no estágio que está da vida, está muito acostumado ao aplauso, ao reconhecimento, a títulos, enfim, e às vezes essa fragilidade da vida escapa, né? Exatamente. Porque é nessas horas que nós nos sentimos insuperáveis, né? Potentes, invencíveis, né? E de repente, né? Então isso reduz a gente assim. E na sequência nós estávamos lá no funeral do Dr. Shed, e ali passou muita coisa pela minha cabeça, assim. Toda vez que eu vou no funeral que eu vejo o caixão descer, isso tu és pó e ao pó tornará. Então isso faz a gente cair numa real muito grande. Coloca a gente num lugar, no nosso lugar, né? Porque sendo atleta de alta performance, ou artista, ou político, ou sei lá, qualquer coisa de destaque, que você fica tão achando que aquela realidade é real, mas é tudo virtual. Talvez ela até seja real, mas a questão assim, talvez é achar que ela é permanente. Exatamente. Né? Porque é real, de fato. Eu acho que essa sensação de quem superou tanta dificuldade, né? Voltando talvez ao time de Chapecoense, os caras estavam num momento, fala assim, talvez a alegria pelo que haviam conquistado e pelo sonho que estava tão próximo, que era se tornarem numa partida campeões sul-americanos, eu acho que é perfeitamente compreensível assim, a vibração e viver isso com plenitude. Euforia. Ou não? Euforia. A questão é quando a gente começa a achar que esse momento vai perenizar e não vai. Não vai, Mas você lida bem com a morte? Eu lido bem, ela não me apavora nem um pouquinho. Já vi ela de perto muitas vezes. A quantos por hora? Né? Por isso que eu perguntei, né? Você é um desses caras que viu a morte ali, né? Para quem andava, você perdeu, na época, colegas, né, de trabalho, amigos, né? Para quem andava a 300 por hora montado numa máquina que pesa 500 quilos e leva 200 de gasolina, de alta-octanagem, aquilo era uma bomba voadora. Para você ter uma ideia, eu perdi 10 colegas nas pistas. No seu período? No meu período. De Fórmula 1. E outro dia eu estava com o Emerson, ele estava querendo... nós estávamos fazendo um brainstorm para levantar todos os que morreram no período dele. Como ele correu muito mais tempo que eu, ele perdeu 35 colegas de pista no tempo que ele corria. Então, eu posso dizer que eu sou um sobrevivente no esporte, eu ia falar agora, que matava um piloto a cada 10 acidentes, que era a estatística. Você sofreu algum acidente assim que tenha chegado próximo de correr risco? Muitos. Eu batia bem. Eu era meio atirado. Eu tô perguntando, eu lembro de você correndo, mas eu não tô lembrado de acidente, assim, graças a Deus. Né? Esse negócio de ter certeza da vida eterna e da salvação me fazia muito destemido. Jesus te salva eternamente, mas não te salvou de acidentes. Vai devagar aí. Tinha vezes que eu chegava no box só com o volante do carro para chefe. Só sobre isso. Johnny Nonato aqui de Vila Formosa mandando um abraço pra gente, já mandou a sua participação e tá dizendo aí, PS, esse livro é meu. Tomara, a gente vai fazer um sorteio depois, Johnny. Agora o livro, Alex, Força para Vencer, é uma coletânea de depoimentos de atletas cristãos que tiveram
um encontro com Jesus e que andaram com Jesus. Como que veio essa ideia de reunir essas histórias de vida? Bom, eu acho que... E como que foi a escuta dessas histórias, que eu acho que deve ter sido muito interessante. A maioria delas foram entrevistas que eu fiz no tempo do Jornal dos Atletas de Cristo. Tá. Então, ele era um periódico mensal, Uhum. e todo mês a gente colocava uma história. E foi tanta história que a gente resolveu fazer uma compilação. E a primeira edição dele chamava Atletas de Cristo, as fascinantes histórias dos atletas que estão aprendendo a vencer na vida. Uhum. E ele foi lançado uma semana depois da Copa do Mundo. E deu certo pra caramba, porque Qual Copa do Mundo? Aquela que a gente ganhou em 94 nos Estados Unidos. Tá. Então o livro fez muito sucesso naquela época. Que teve uma história de bastidor muito interessante, né? Uhum. Acho que foi a primeira vez, né, que teve você foi como capelão, né, do grupo. Eu fui em 5 Copas do Mundo. Essa foi a minha segunda Copa do Mundo. Mas sobretudo Aquela eu estou em 94? falando... 94. Foi a segunda? Foi a segunda, Tá. Mas sobretudo nessa questão que eu lembro que você comentou uma vez com a gente de que o grupo dos atletas cristãos tinham muito, muito claro nas suas orações aquela questão assim, que ganhe a equipe que mais glorifica o teu nome. Eles vieram para mim com essa pergunta. A primeira coisa que nós queremos saber é certo pedir a Deus para ganhar a Copa do Mundo? Aí eu lidei com isso tipo o advogado do diabo, né? Aí ele falou, por que vocês querem pedir isso, saber disso, né? Porque é muito importante. Eu falei, mas se Deus der uma mão para a gente, não seria justo com a Inglaterra, com a Itália, por que ele ajudaria a gente? Né? Aí eles ficaram assim meio sem saber o que fazer, né? E aí eu mostrei para eles uma estatística, e eu falei, olha aqui, vocês vão ter metade da população do planeta vai estar vendo vocês ao vivo, 360 mil vão estar nos estádios. E mostrei tudo que eu tinha lido, todas as estatísticas. Essas estatísticas. Porque eu primeiro dei um estudo sobre oração. Para uma oração ser bem sucedida, precisa ser em nome de Jesus, orar com perseverança, né? Orar com fé, e acima de tudo, de acordo com a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para tanto gente que vai ver vocês? Aí eles também não souberam responder. Aí eu falei, que nenhum se perca, né? Então, para Deus dar uma mão aqui, a gente só pode orar com uma oração honesta, seria Senhor, que vença a Copa do Mundo, o país que possa glorificar o teu nome através dessa vitória e alcançar o maior número possível com a mensagem da salvação que vai evitar que as pessoas se percam. Vocês topam orar assim? Topam, mas vocês têm consciência que pode ser a Coreia? Porque a Coreia todo mundo da Coreia era cristão, que era a base do time da Coreia era o Hallelujah, um time, que é o time cristão da Coreia. Aí, não, assim nós topamos orar. Então daqui para frente nós vamos estudar como classificar o Brasil para ser esse time. Aí nós fizemos uma série de estudos e tal. Legal. E Deus deu, no fim, ele deu uma certeza muito grande para a gente que a gente ia ganhar. No início, não. Então eles estavam imbuídos disso. Então, quando eles ganharam, eles abriram a boca e deram um bom testemunho. Esse testemunho foi para o mundo inteiro. E aquilo foi, assim, uma proclamação em alto estilo. E a mesma coisa aconteceu em 2002, quando eles se ajoelharam no meio de campo, depois lá em Yokohama. E eu vi que eles estavam orando, os três ajoelhados, o Lúcio, o Kaká e o Edmilson. Quando eles levantaram, estava aquela camiseta Jesus Loves You, que eu tinha levado para eles e convenci eles a usarem. E aí deram um zoom no peito deles, mostraram no telão, e eu sabia que aquilo estava indo para o mundo inteiro. Eu falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri minha função. E foi, assim, espetacular. Ó, quem mandou um e-mail agora há pouco foi a Maybe, aqui de São Bernardo. Esse eu sou fã há muito tempo, evangelista como ninguém. Evangelista criativo, isso que é melhor. Bem-vinda, Maybe. Já ouvi falar dessa Maybe aí.
Agora, assim, o livro ele tem uma característica, eu acho que são duas coisas, pelo que a gente já conversou um pouquinho antes. Alex, não tive a oportunidade de ler, mas me parece assim que é um livro que faz esse traço biográfico e que tem um caráter de fortalecimento daquele que crê. Né? Ontem, quando a gente estava lá no sepultamento do Dr. Shed, eu fiquei pensando assim, é interessante como que a biografia de algumas pessoas é uma biografia que nos fortalece. A própria história de vida dessa pessoa. Então, assim, é um livro que tem uma característica que é de fortalecer aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já crê, reafirmar valores da fé, mas também é um livro que tem uma possibilidade muito grande para aquele que não conhece ainda. Aí você falou uma coisa muito interessante, daquela coisa como que é, da comunicação, né? Que geralmente a gente começa falando de um conteúdo muito mais teológico, essa coisa que passa sobre nossas cabeças. Né? E o livro, então, ele tem essa característica de falar mais, de uma maneira mais compreensível a partir da experiência, do testemunho. E como que a vida desses camaradas? São vários nomes, né? Deixa eu até ler para vocês alguns que o Alex ele alistou aqui. Olha, tem o Tafarel, Silas, Jojó de Olivença, Jorginho, Zé Sérgio. Essa é a turma mais antiga, né? A geração mais antiga. Luiz Felipe, Batista, Rojas, César Sampaio. E aí depois entram em alguns que são mais recentes, mas nem tanto. Mas que tiveram talvez uma experiência mais recente com Cristo. Né? O livro chama Força para Viver. Vencer. Putz, esse negócio, ainda bem que você está rápido. Força para vencer. Força para vencer. Sem desprezar o Força para Viver, que nós tivemos metido. Mas o livro agora é Força para Vencer. Foi histórico, na verdade, né? Assim, como que essas histórias, elas relacionadas ao título, Força para Vencer? Só para completar, em termos de palavra, assim, tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra inspiração, né? Você é um cara inspirador, sempre foi, desde que eu sei de você, e quando tive a chance, né, de estar mais próximo, ainda mais, como o Dr. Shed, né? Essa é a ideia do livro, né? De algum modo inspirar pessoas, é uma palavra que eu gosto muito. Sem dúvida, eu acho que quando você fala de teologia e numa linguagem muito teológica, passa acima realmente da cabeça dos simples mortais. Ela tem o seu lugar, a teologia é ultra importante para o crescimento espiritual, para a edificação da igreja, mas para o neófito, o novo na fé e aquele que ainda não teve o seu encontro com Cristo, a gente tem que falar uma linguagem que seja mais prática, mais acessível, até mais palatável. Então, o testemunho de vida é a história de alguém que andou com Deus, né, e que tem um exemplo, e o exemplo gera inspiração. Pô, se esse cara aí tão maluco desse jeito, que andava a 300 por hora, pode andar com Deus, acho que mais devagar eu tenho até uma percepção melhor do que ele, que dá tempo, mais tempo. Então, a gente usou essa linguagem para comunicar de uma maneira prática. Eu sempre falo que a diferença entre um sermão e um testemunho é que o sermão é um engenheiro tentando vender um automóvel lendo a ficha técnica, né? Quantos cavalos, performance, durabilidade, economia, termos técnicos, informática embarcada, que está muito na moda e tal. E o testemunho é o piloto de provas ou o proprietário do automóvel igual a esse, que vai falar, esse carro é legal, ele anda, é gostoso de dirigir, gasta pouco, bebe pouco, não dá oficina de jeito nenhum, custou barato, então eu recomendo, como diria o Emerson. Então, esses caras viveram intensamente, porque o esporte de alta performance é uma panela de pressão. Sim. Onde experiências de anos e décadas são vividas em minutos e frações de segundos. Então, isso faz também o cara amadurecer muito mais rápido. Né? Eu, com
com um terço da idade do meu avô, quando eu tinha 20 anos, eu já tinha dado 5 voltas ao mundo. Ele nunca saiu da cidade onde ele morava. Então, quer dizer, essas experiências todas aceleram muito o processo de quebrantamento, de prova, de teste, de provar a sua fé. Então, eu acho que isso é fácil das pessoas se identificarem. A Maybe, agora há pouco, falando de você que te conhece, ela lembrou o evangelista que você é. Não é? Como é que você encara hoje essa expressão, o evangelista, comparado com o que deve ser a evangelização e o que hoje está acontecendo nesse meio mesmo onde você atuou e atua ainda muito, mas com eu tenho chamado de contaminações do mercado religioso, sobretudo o que acometeu essa chamada igreja evangélica, e movimentos que, no meu modo de entender, contaminaram algumas das iniciativas mais sinceras e reverentes que nós tivemos. Como é que você está enxergando isso hoje? A sua fala é de um evangelista nato, não é? Como diria o Ari Veloso, onde para prega, não é? Saudoso, né? Onde para, porque nem carro velho, ele fala, né? Só que nem carro velho, né? Onde para prega, né? Como é que você tem traduzido para esse seu tempo e também com que lente você tem observado esse tempo? Bom, eu acho que o evangelista era o Ari Veloso, era o onde para prega. A minha praia é mais proclamação. Proclamação. É assim que você que eu me enquadro. Tá. Eu recebi uma função do chefe lá em cima, que é o ID por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, eu fui criado num lar cristão, sou 4ª geração de batistões por parte de pai, por parte de mãe, fui criado dentro da igreja. Mas eu sempre achei que a gente tinha o melhor produto do mundo, marketeado da pior maneira possível. Sim. Então, e eu era louco por corrida de automóvel, então eu achei que dava para unir as duas coisas. E Deus me deu a chance de realizar um sonho que de outra maneira não teria acontecido, que é um esporte muito caro. Sim. Não tinha a mínima condição. Sim. E foi na base do milagre mesmo. E em gratidão também, em gratidão a ele, Sim. eu me tornei um proclamador. E a experiência toda que eu aprendi nas pistas, meu carro era pintado com a mensagem. E o meu negócio era acelerar, andar na frente de todo mundo, porque eu queria ganhar, mas também porque quanto mais na frente eu andasse, mais longe a mensagem iria. Então, quando a minha carreira foi para o brejo, eu briguei com Deus, fiquei pau da vida com ele. Mas depois que ele me recuperou, me tirou do atoleiro, ele me pôs na mão outro volante dessa organização chamada Atletas de Cristo. E aí tudo que eu queria fazer sendo campeão do mundo e não fui, ele me deixou a chance de fazer, orientando outros atletas a fazerem a mesma coisa em outro esporte. Então foi muito legal. O Atletas de Cristo teve uma influência. A revista Manchete chegou, na retrospectiva da década de 80, chegou a afirmar que Atletas de Cristo foi o maior fenômeno religioso da década de 80 inteirinho. Sim. Então, pela influência que tinha na sociedade. Sim. Mas como toda ação implica numa reação contrária de intensidade pela lei da física, eu acho que a turma do contra bateu muito forte em Atletas de Cristo. E o mundo mudou muito do tempo que Atletas de Cristo está bombando para hoje. Sim. Então Atletas de Cristo existe até hoje, mas não tem a pegada que tinha antes, porque as limitações são muitas. Primeiro, os atletas estão dispersos. Antigamente a gente trabalhava junto, por isso a gente tinha uma credibilidade maior. Houve uma reação muito forte. Por exemplo, a FIFA proibiu os atletas de se manifestarem abertamente, como eles fizeram no passado, o que viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 17, 18, que diz que está lá.
e que acabou sendo aceito. Então, os atletas que eram os portadores da mensagem passaram a ser os foras da lei, porque o que é uma mentira, porque quem está fora da lei é quem está proibindo, que é garantia nessa Declaração Universal. Exato. Mas na prática eles quebravam a lei, né, exatamente. quando se manifestavam. E estão quebrando até hoje. Uhum. E agora estão pipocando as coisas. Então, mudou muito. Mudou a igreja, o mundo mudou muito rápido nos últimos 30 anos. Então, hoje a coisa está mais difícil. Mas eu não desisti ainda não. Então, uma das maneiras da gente continuar pregando é a literatura. Eu ia falar isso. Esse é o seu 6º livro que você escreveu. Agora, quando a gente fala de superação, Alex, porque assim, são histórias de superação para ajudar você a viver melhor. Eu acho que o livro ele traz uma coisa que é interessante, que é assim, a vivência que você tem com atletas a longo tempo. A gente já está chegando na hora da gente terminar, mas a pergunta que faria assim da minha parte para começar a encerrar é a seguinte: o que você vê nesses camaradas que estão aqui? Quais são características mais fascinantes, assim, que o fato de que eles fizeram uma decisão de andar com Jesus, vivendo a pressão do esporte de alta performance e tudo mais, a questão da fama, muita grana, muita questão do poder que era dado, como que você percebe que foi fundamental e diferencial na vida deles o fato de que eles fizeram, por uma boa parte do tempo deles, uma caminhada com Jesus? Bom, o livro é retrô, mas no fim eu fiz uma entrevista com todos eles que participaram daquela primeira edição do Atletas de Cristo, e 25 anos depois, com 2 perguntas. Valeu a pena ter andado com Deus durante 25 anos? E por quê? E as respostas são impressionantes. Assim, o que mais me chamou a atenção é um comparativo entre... Porque assim, você ser star para depois virar Mr. Average, você vindo do estrelado para ser um cidadão comum, é uma descida muito difícil de engolir. Porque é muito intenso quando eles chegam nesse nível do esporte de alta performance, e a caída é violenta. Só para você ter uma ideia, no futebol americano, aquele da bola assim, 2 anos depois da aposentadoria, 4 em cada 5 estão falidos. 80%. 80% estão falidos, divorciados, sem saber o que fazer da vida. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Esses que andaram com Deus 25 anos depois, quase todos estão casados com a mulher original, com os filhos do caminho do Senhor, bem de vida, não foi fácil, claro que não, essa transposição, mas eles processaram isso sem naufragar. Porque tem também, olha, síndrome de Garrincha, o cara para de jogar, monta um bar, vende uma, bebe 2 e vai de mal a pior. Então, eles processaram muito bem e Deus cuidou deles. Todos eles falaram que Deus não deixou eles na mão. Não foi fácil, a minha parada não foi fácil, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu escrevi um livro sobre isso. Essa transição é horrorosa, mas Deus segurou a peteca deles e eles estão hoje bem de vida e seguindo a Deus com alegria. Ou seja, o tempo, que é o carrasco de todo herói, nenhum herói resiste ao tempo, para eles foi diferente, porque em Cristo eles foram tornados um outro tipo de herói, com outros valores, e são os heróis eternos. Que é essa coisa do significado, né? Significado da vida. Ganhar um significado, né? Propósito. Com a possibilidade de transcender, né? Exatamente. Interessante. Muito legal, Alex. Só da minha parte, assim, mais assim, tipo rápido, né? Quando você fala, eles andaram com Deus, o que seria, numa resposta simples, esse andar com Deus desses irmãos? Boa pergunta. Andar com Deus é estar sintonizado, é ter uma percepção da existência de Deus no meio ambiente e na sua própria vida. Porque a presença de Deus é mais abundante na natureza do que o oxigênio.
mas a gente não percebe, porque muitas vezes nosso aparelho de receber Deus está sintonizado em outro canal, né? Então, que geralmente é a ansiosa solicitude pela vida. Sim. Mas quando a gente consegue ler o mundo por uma cosmovisão cristã e ter a presença de Cristo vivendo dentro de você, que é o que ele promete, isso muda tudo, de dentro para fora. Então você vê o mundo com outros olhos, você tem outros recursos. Quando os seus terminam, o seu repertório acaba, você pode entrar no dependence mode, no modo de dependência divina, e aí a ajuda que eu falo no livro é uma ajuda que não é autoajuda. O mercado está saturado de livro de autoajuda, mas a autoajuda é limitada à minha própria fraqueza. Agora, a ajuda do alto é outro papo. É outra história. É todo o poder do universo. Para vencer o quê? Para vencer a morte, o mundo e o mal e todas as paradas que a gente tem que enfrentar aqui embaixo. E o é a nossa fé em ação. Sim. Porque o Manual do Proprietário diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, essa fé em ação junta as duas coisas, todo o poder do mundo, com um cara falho, pequeno, como todos nós somos, mas a nossa fé é como se fosse um motor de arranque. Um motor de Fórmula 1, dos bons mesmo, na época do tubo, tinha 1.200 cavalos. E para pôr ele em marcha, você precisava de um motor de arranque que tem 2,5 cavalos. Essa é a fé, que mesmo sendo pequena como põe para funcionar tudo. Giro Que legal. Boa. Muito obrigado. bom. Gente, olha, Obrigado. Força para Vencer, editora assistente com Atletas de Cristo. Aproveita que estão em dezembro. Um bom presente para você dar, para você oferecer. E dá uma visitada na obra do Alex Dias Ribeiro. Põe o nome do Alex lá no Google para você ter ideia de quem é essa figura. É isso aí. E esse livro tem um negócio que a gente chama o pacote missional. Ele vem um pacote com 10 livros que você paga R$100 e pode dar presente a 10 pessoas. Pô, que legal. Com um custo-benefício extraordinário. Que legal. Pensar Muito que você bom. pode definir o destino eterno de alguém. É isso daí. Não, e nessa linguagem, eu recomendo, a linguagem do Alex é uma linguagem que encanta a gente, cativa a gente e dá sentido a muita coisa. Obrigado, Alex. Isso aí, obrigado mesmo. por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Essa tarde muito bom. Bom. Pessoal, Legal. até o próximo programa. Hoje, particularmente, a gente vai fazer 2. E o Furtado tá aí. Daqui a pouco a gente volta, né? Estamos que nem o jogo hoje, né? Daqui a pouco a gente volta. Roda o reloginho. Dani, obrigado. Obrigado, Daniel. Até mais. Beijo, gente. Tchau.